pode acreditar, porque realmente caiu na internet a cena pós-créditos de Quarteto Fantástico já, o que nos dá uma pista de como esse filme acaba e como ele vai se conectar a Vingadores Doomsday. Como é que isso pôde acontecer? Vamos falar todos os detalhes. Eu não tô me segurando aqui. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia e... Ô Marvel, o que tá rolando? Vamos abrir aqui, tem várias publicações pra gente dar uma espiada, porque várias fontes diferentes estão falando o seguinte. Vamos lá, vou traduzir aqui do Google. De acordo com esse jornalista, Jeff Snyder, ontem à noite houve uma exibição teste, nada secreta, de Quarteto Fantástico, ou seja, nem foi uma parada escondida, todo mundo soube que rolou, e a fonte do jornalista classificou o filme como mediano e mais ou menos, mas também como não tão ruim, ao mesmo tempo que também não tão bom, ou seja, não é acima da estratosfera, parece aqui a descrição de um filme padrão da Marvel, né? Não sei se você concorda. Como o podcast é só para assinantes, aqui no Reddit fizeram uma transcrição do que foi dito, né? Ele começa falando, feliz quinta-feira, pessoal, mas talvez não se você for Kevin Feige da Marvel ou o diretor de Quarteto Fantástico, Matt Shakman, já indicando que eles podem estar bem preocupados agora. Ontem à noite houve uma exibição teste, nada secreta, de O Quarteto Fantástico, Primeiros Passos, e a minha fonte classificou o filme como mediano e mais ou menos, e não tão ruim, mas também não tão bom. Mais preocupante ainda, eles disseram que o desenvolvimento dos personagens era fraco e a computação gráfica era ruim, embora esse último problema certamente seja resolvido no próximo mês. De fato, tem mais um mês aí para o filme ser lançado oficialmente, e a versão que assistiram nessa exibição teste quase com certeza não está com os efeitos visuais finalizados. Ele continua aqui, em geral a Marvel não faz exibições públicas de teste, como o que aconteceu aqui, a menos que eles estejam preocupados. Esse foi o caso, por exemplo, de Eternos, As Marvels, Homem-Formiga e a Vespa Quantumania e Capitão América Admirável Mundo Novo. Ou seja, todos filmes que não foram muito bem recebidos pelo grande público, né? Embora eu tenha ouvido inicialmente que a Marvel estava entusiasmada com o Quarteto Fantástico internamente, uma fonte da indústria, que não viu o filme finalizado pessoalmente, deu o alarme nas últimas semanas de que o filme é uma bagunça e um grande problema, o que explica a exibição teste. Ou seja, aparentemente, segundo as fontes do jornalista aqui, não conseguiram executar um filme tão bom quanto estavam planejando. Dito isso, parece que Galactus, de Ralph Ineson, foi bem recebido pelo público. Eu acho que eu falei o nome errado do cara, mas tudo bem. Foi bem recebido pelo público ontem à noite, o que é encorajador, visto que a Marvel tem tido problemas com vilões ultimamente. De fato, os fãs de quadrinhos, eu particularmente, estava um tanto preocupado com como iriam representar o Galactus, que é uma figura bizarra. Um cara com um balde roxo na cabeça, gigante, andando pela Terra. Pô, será que isso ia colar em um filme? Aparentemente, deu certo. Ainda assim, o jornalista diz, espero que Jurassic World Rebirth e Superman de James Gunn acabem superando Quarteto Fantástico, que provavelmente deveria ter estreado em novembro. Aí ele fala um pouco da cena pós-créditos aqui, mas não se preocupe, nós temos descrições bem mais detalhadas sobre isso. Jurassic World vai faturar mais que Quarteto Fantástico? Aí eu não sei, hein? Eu acho difícil. Uma coisa que vale mencionar aqui é que essa mesma fonte desse jornalista tinha dito para ele que Thunderbolts foi um filme fraco também, e pô, cá entre nós, maneiríssimo o filme, não sei se você concorda, mas pra mim, um dos melhores filmes da Marvel dos últimos anos, se não o melhor dos últimos anos. Então é importante levar esse tipo de coisa em consideração também, essa é a percepção, a opinião de uma pessoa que assistiu ao filme. Pode não refletir a sua opinião particular, nem a minha, nem a opinião geral da audiência. Continuando aqui, temos um outro relato de outra pessoa que assistiu também, elogiando o Galactus, afirmando que era aterrorizante, o visual dele tá idêntico ao dos quadrinhos, e que a história do filme parece Lovecraftiana, com um ângulo de horror cósmico que dá muita personalidade à história. Ou seja, aqui já não é uma descrição negativa, né? Mas elogiando essa característica de horror cósmico do filme. E para quem não sabe, Lovecraftiano vem do H.P. Lovecraft, um escritor icônico.
que tinha histórias que contavam sobre um medo irracional, criaturas indescritíveis de uma escuridão desconhecida como o espaço, e daí mesmo que vem o termo terror cósmico. O Cthulhu é uma criatura do horror cósmico. A presença do Galactus como uma ameaça vindo do espaço deve ser justamente usada para passar essa sensação no filme. Pesquisando mais um pouco, eu achei umas informações sobre o filme Quarteto Fantástico sendo comparado com Superman, porque o filme do Superman também teve uma exibição prévia assim. E a primeira coisa que disseram foi agradecendo por você ter deixado o like aí no canal. Pô, muito obrigado por deixar o seu joinha, isso ajuda pra caramba aqui. E se você for novo no canal, já se inscreve para fazer parte da família Loquia, que eu adoraria ter a sua companhia aqui com a gente na família. Beijo lá! Seguindo aqui, vou pedir para traduzir com Google. De acordo com Viewer Anon, as reações do Quarteto Fantástico são mais consistentemente ok, ou seja, é um filme bacana, de forma mais generalista pelas pessoas que assistiram, enquanto as reações do Superman oscilam muito entre amar e gostar, e não gostar e odiar. Ou seja, o filme do Superman desperta reações fortes. E ele continua dizendo: eu acho que essa é uma das áreas em que a Marvel se beneficia. Há uma espécie de tom básico da Marvel que funciona há muito tempo e com o qual as pessoas estão acostumadas, enquanto a DC teve muitos começos e paradas diferentes e as pessoas preferem abordagens muito diferentes e se irritam quando não é a sua abordagem preferida. É aquilo, é o típico padrão Marvel, sabe? Um filme divertido. Se Quarteto Fantástico for o que se considera um bom filme Marvel, eu diria que acertaram no que a gente estava esperando. Pelo menos a maioria, eu diria. E agora vamos, enfim, falar dessa bendita cena pós-créditos. Google, cena pós-créditos de Quarteto Fantástico Primeiros Passos, vazou online após recentes exibições de teste. E só para deixar claro, tá? Nesse tipo de exibição aí, a galera não pode entrar segurando o smartphone deve ser lacrado ou isolado. Então a galera não filmou a tela do cinema. Não, é a galera que assistiu e veio contar depois o que rola. Então vamos ver, como informamos hoje mais cedo, a Marvel Studios realizou uma exibição pública de teste de Quarteto Fantástico em Los Angeles. Há opiniões conflitantes sobre o motivo, alguns acreditam que é sinal de que o estúdio está preocupado com a possibilidade de que o filme não vai repercutir com o público, que nós vimos, né, o outro jornalista ali falando exatamente isso, enquanto outros estão convencidos de que Kevin Feige está simplesmente tentando descobrir o que os fãs querem depois de Thunderbolts ter um desempenho abaixo do esperado nas bilheterias, apesar de ser um dos lançamentos mais bem avaliados do CM. Pô, isso é verdade. Não adianta mais a Marvel só lançar filme bom, porque o público geral, quem não é fanzaço e tal, já tá exausto. Não vai dar essa segunda chance tão fácil. Não vai. A Marvel vai precisar conquistar o grande público de novo, da mesma forma que fez lá na fase 1, lá na fase 2, 3, que foi quando a massa começou a ir no cinema e acompanhar os filmes da Marvel. Bora continuar aqui. Quando uma exibição como essa acontece, vazamentos de spoilers online são inevitáveis, no entanto, não esperávamos que uma das cenas pós-créditos, é verdade, fosse revelada só 2 meses antes do lançamento de Quarteto Fantástico. O informante My Time to Shine Hello é a informante, né? Porque a mulher descobriu que o vídeo apresenta Sue Storm lendo para ela e para o seu filho, o Franklin Richards, que inclusive tá rolando a CCXP México e o Omelete tá cobrindo lá, e a Iron Studios levou as suas estátuas do Quarteto Fantástico. Olha só, tem todo mundo aí com visual revelado, mas a grande novidade, na real, é a Sue Storm, que tá ao lado do Franklin Richards, ou seja, o bebezinho de fato vai nascer e vai fazer parte do filme. Esse lance dela carregar o filho no campo de força é uma excelente forma de demonstrar o poder dela e também ter o filho junto no meio da ação, né? Gera até uma tensão, pô, a gente tem que salvar o mundo, mas tem que carregar o filho junto. E como se não fosse o bastante, né, Loquias? Isso confirma, mais uma vez, aquelas artes conceituais vazadas, que já mostravam Franklin Richards aqui. Os diretores de Vingadores Doomsday falaram: ah, isso aí não é nosso. Mas tá aí, várias imagens de quarteto, pequeno Franklin aqui. Tem ela justamente usando o seu campo de força para segurar o Franklin Richards, que tá usando uma roupinha de Homem-Aranha. Olha só esse crossover, indicando, pelo menos nessa ideia de arte conceitual aqui, que o Homem-Aranha pode existir em uma versão alternativa, né, nesse universo do quarteto. Aqui temos outra imagem dela usando os poderes, e aqui ela
criou com campo de força um carro, uma balsa. Cara, muito da hora mesmo. Essas artes conceituais confirmadíssimas agora. Mas vamos continuar para essa descrição que é a cena pós-crédito, supostamente. Bom, a Sue Storm estava lendo para ela e o filho do Reed Richards, que é o Franklin. Daí ela se levanta, mas ao retornar ao quarto, né, provavelmente, encontra o Doutor Destino segurando a sua máscara e sentado ao lado de Franklin. O rosto do Doutor Destino nunca é mostrado, mas tanto o traje dele quanto a máscara são descritos como muito cômicos, na real, muito precisos com os quadrinhos. É que isso aqui é uma tradução do Google, tá? Se juntarmos tudo isso ao que já sabemos, parece provável que o Doutor Destino venha da mesma realidade que a primeira família da Marvel, de fato. Considerando que o Destino simplesmente chegou lá no edifício Baxter, grandes chances dele ser desse universo retrô. Porém, se ele de fato tiver alguma responsabilidade com o caos multiversal que teremos em Doomsday, ele pode já ter vindo de outro universo para lá. Mas continuando, ele talvez sequestre Franklin Richards, que nos quadrinhos tem o poder de remodelar e criar realidades. Pode ser isso que traz o Quarteto Fantástico à Terra 616 e não a destruição do seu mundo. Essa é uma excelente hipótese. De fato, Franklin é extremamente poderoso, tanto é que, pequeno spoiler dos quadrinhos aqui, mas no fim das Guerras Secretas de 2015, é o Franklin Richards que ajuda a recriar o multiverso. Ele é esse nível de poderoso. De fato, seria muito interessante se o Doutor Destino usar o filho do quarteto como fonte de energia, fonte de poder, para executar os seus planos, possíveis planos, né, multiversais. E isso ainda deixa a história toda muito mais pessoal para esses personagens. Algo que vale mencionar é que quando o Destino cria o mundo de batalha durante as Guerras Secretas das HQs, uma das coisas que ele faz é roubar a família do Reed Richards. O Reed não tinha sobrevivido, aparentemente, no início da existência do mundo de batalha, e daí, Doutor Destino aqui, ó, pegou a filha do Reed como filha dele e pegou a esposa do Reed como esposa dele. Talarico, desgraçado! Olha essa situação aqui, ó. Mas o Reed Richards chegou com o pé na porta, dando tabefe. E olha, se fosse eu, não deixava barato. Como assim um cara reescreve a realidade para poder roubar minha família? Enfim, eu quero essa treta estilo novela mexicana no próximo Vingadores, sim. Se não tiver, eu saio do cinema e faço um protesto. Outra coisa que esse relato também nos confirma é que a cena pós-créditos de Thunderbolts, que mostra a equipe de Vingadores testemunhando a nave do Quarteto Fantástico chegando na Terra, de fato isso deve se desenrolar durante o próximo Vingadores, uma vez que pelo menos a primeira cena pós-créditos de Quarteto Fantástico não tem nada a ver com isso aqui. Mas continuando, temos algumas outras informações interessantes. A fonte também observou que o ex-Capitão América, Chris Evans, não aparece no filme e explicam: eu sei que ele filmou algo, então foi cortado ou está na versão final do filme. Muita coisa pode mudar entre agora e 25 de julho e esta é apenas uma das cenas pós-créditos. A Marvel Studios alterou essas cenas e os finais de seus filmes semanas antes de eles estrearem nos cinemas. Então talvez seja melhor moderar as expectativas por enquanto. De fato, tem bastante tempo para ajustar o filme e pode ter cenas aí que foram ocultadas. Eu me lembro, vou dar um relato pessoal aqui. Eu fui assistir ao filme do Flash, sabe? The Flash com Ezra Miller. Fui numa exibição que teve aqui em São Paulo e não tinha a cena final. Simplesmente, não é, tô falando de cena pós-créditos não, o final mesmo do filme. Era cortado. E alguns dos efeitos eu tenho a impressão que eram piores. Então, muita coisa estava diferente do que nos mostraram para o que foi nos cinemas. E isso porque o filme do Flash nem estava muito longe de estrear, viu? Boas chances, eu acho, de Quarteto ter pelo menos mais uma pós-créditos e alguma cena diferente também. Nem que seja ali pro finalzinho. Mas essa menção aqui do Chris Evans é bem interessante. Ele apareceu em Deadpool e Wolverine como a sua versão do Tocha Humana. Portanto, essa relação aí dele ter sido Capitão América e também ter sido parte do Quarteto Fantástico nos cinemas pode ter sido o motivo que cogitaram por ele no filme do Quarteto, mas de fato eu não consigo imaginar que papel. Talvez fosse até mais interessante se ele aparecesse como uma versão alternativa de Capitão América lá. Mas aí a gente tem que considerar que essa informação é
quente, e que ele de fato gravou algo pro filme, mas foi cortado, e que o que ele gravou de fato tenha sido planejado pro filme do quarteto. Talvez tenha sido uma cena aí para aproveitarem em Doomsday. Mas será que é isso mesmo? Será que a cena pós-créditos de fato vai ser aquela descrita? Conta aí pra mim, e vai agora conhecer Super Saga em supersaga.com.br. Eu aposto que você vai curtir uma história com super-heróis, um mundo que tem muitas similaridades com a nossa cultura e muito personagem legal. supersaga.com.br. Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal. Eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.